Esses pequenos homens de roupões marrons continuavam aparecendo na minha casa. Eu morava em Mount Clemens, Michigan, na época, e eles queriam me mostrar algumas fotos. E eu não estava realmente aberta a isso. Eu estava terrivelmente assustada com o que estava acontecendo com a minha consciência. E o que, resumindo, aconteceu foi que eles voltaram, visitaram regularmente durante o próximo ano e meio e me mostraram imagens do futuro e do que estava por vir em 1981. E essas imagens mudaram minha vida. Hoje estamos conversando com a fabulosa Penny Kelly. Seja bem-vinda, Penny. Como você está hoje? Bem, estou muito bem e é bom estar aqui. Olá para todos lá fora. Espero que vocês estejam se mantendo aquecidos. E eu só queria dizer que estava pensando em como apresentar a Penny antes de começarmos. E é tão grande e tão complicado que vou deixar que ela mesma conte a história de como começou a fazer o trabalho que está fazendo. Ok, então acho que tudo começa lá em 1979. Houve um despertar espontâneo e completo da Kundalini, que é o despertar da consciência. E o que isso faz é te levar ao estado divino. E a partir desse ponto, muitas coisas acontecem, porque quando você volta disso, você é para sempre mudado e sabe muitas coisas que você não quer saber, com as quais você realmente está lutando. E isso me levou um tempo. E no processo dessa luta, esses pequenos homens em túnicas marrons continuavam aparecendo em minha casa. Eu morava em Mount Clemens, Michigan, na época, e eles queriam me mostrar algumas fotos. E eu não estava realmente aberta a isso. Eu estava terrivelmente assustada com o que estava acontecendo com a minha consciência. E o que, resumindo, aconteceu foi que eles voltaram, visitaram regularmente durante o próximo ano e meio e me mostraram imagens do futuro e do que estava por vir em 1981. E essas imagens foram transformadoras. Tudo o que posso dizer é que elas foram muito diretas, perturbadoras e esclarecedoras. Elas eram encorajadoras, eram tantas. Havia tanto naquelas fotos, e elas não eram apenas fotos. Às vezes era como se eu estivesse no meio do que estava acontecendo, e o que eles estavam me mostrando era o que vai acontecer. Isso foi em 1980. O que vai acontecer entre, sabe, o ano 2000 e 2025. E então eles voltaram 11 anos depois que eu vi aquelas fotos e me pediram para escrever o que eu vi, e eu não queria fazer isso. Demorou muito tempo para eu escrever e para ter o tipo de abordagem realmente alegre e profissional para algumas coisas realmente difíceis de entender. E quando finalmente publiquei isso, eu realmente não tinha como deixar as pessoas saberem que eu tinha escrito e simplesmente decolou. E então, Hobbes, um livro sobre as mudanças que estão por vir, está por aí há muito tempo. E apenas no outro dia, sabe, Kimberly, alguém me perguntou uma vez quanto do que aconteceu ou do que eles previram aconteceu. E eu fiz uma lista do que eles me mostraram. E quase vou dizer que 90% disso se concretizou. E nós apenas não chegamos, acho, nos 10% restantes. E o que realmente está acontecendo é que há uma mudança de paradigmas. Eles disseram, e acho que isso é o ponto principal, você superou as estruturas, as instituições e o pensamento que uma vez te estabilizaram. Você superou isso. É como roupas velhas que você não consegue mais fazer caber, não importa o que você faça, e você precisa fazer algumas mudanças. E então eles falavam sobre o que está por vir, e aqui está. Se você pode manter seu olho no que gostaria de criar, aqui está o que você pode criar, e provavelmente criará, dado o estado de sua consciência no momento em que está criando, porque a consciência cria. É tudo consciência. Então as coisas que eu vi foram meio difíceis de entender. No início, eu não estava realmente muito disposta a contemplar seriamente o que eles estavam me mostrando, porque uma das primeiras coisas foi que os Estados Unidos da América se desintegrariam como país, como nação. Houve guerra. Nós nos dividimos em 3, 4 e depois 5 e depois 6, e então em pedaços contínuos. Regiões.
Eram meio que como biorregiões, e toda a governança era diferente. Os sistemas de crenças eram diferentes. Havia pessoas de outros planetas e de outros lugares, outras dimensões neste planeta que estávamos contemplando livremente. Havia uma maneira totalmente nova de nos alimentarmos, nos educarmos, fazer negócios, construir casas. Tudo era diferente. E o que vejo agora, depois de 44 anos, é que tudo isso está acontecendo. E estamos nos desfazendo, e as pessoas não estão vendo o quadro maior. Então, acho realmente importante entender esse quadro maior para olhar o que está acontecendo. Não são apenas um monte de pequenas questões isoladas ou até mesmo grandes questões isoladas. É uma reviravolta global que vai mudar tudo sobre a vida e vamos ter o que as vestes chamaram de um novo mundo, uma nova terra, e temos que estar dispostos a fazer essa jornada e a recriar, repensar tudo. Então, sabe, Penny, você disse algo que fiquei tão feliz em ouvir você articular tão claramente. Esses não são pequenos problemas individuais ao redor do planeta. Este é um esforço coordenado em todo o planeta. E há um conflito literal entre um pensamento de como este planeta deveria ser administrado e outro. Uma coisa que eu quero voltar a falar sobre as vestes é quem você acha que eles eram e por que a Terra era tão importante para eles, porque era importante o suficiente para vir até você para realmente lhe dar essa informação e fazer você ir adiante e espalhar essa informação. Eu nunca perguntei quem eles eram, porque eu apenas continuava desejando que eles fossem embora. Mas, ao longo dos anos desde então, o que eu percebi é o número de pessoas, seres, formas de consciência que estão lá fora e que eles mantêm o olho no trabalho como uma espécie de guias espirituais. Esses homenzinhos de vestes marrons eram 7 deles, e eles eram baixos, estavam vestidos como pequenos monges, brilhavam, pareciam que tinham sido esfregados até brilharem, tipo coisa de polimento. Eles realmente emitiam luz. E eu acho que eles eram um grupo de seres que mantém o olho em cada planeta, tendo grupos de pessoas que apenas tentam trabalhar como ajudantes. Nós, no planeta, nesta civilização, meio que degeneramos nosso cuidado, nossas conexões e nossa disposição em sermos úteis, atenciosos, generosos, gentis e cooperativos. Isso meio que desbotou nos últimos, vou dizer, 25 anos. Isso não desapareceu com outros grupos de pessoas. Existem grupos que são muito mais avançados, seres muito mais evoluídos de outros lugares que estão aqui, porque o que eles veem, e isso me foi dito repetidamente, é que vamos dar um salto na consciência, vamos mudar, vamos evoluir. Seja qual for o termo que você queira chamar, eles querem ver isso acontecer porque, quando você está em um nível mais baixo e está nas condições em que estamos, há uma enorme aura de sofrimento, de dor, de medo, de controvérsia, de feiura, de simplesmente machucar um ao outro que se espalha pelo universo. E eles não gostam disso. Eles não querem isso. E então o que eles fazem é acompanhar o que eu chamaria de passos evolutivos que uma determinada população está fazendo. E quando chegam ao cerne da questão, eles sabem o quão difícil isso é. Eles sabem como é ter que deixar tudo em que você acreditou, tudo que te sustentou, tudo em que você se apoiou. Eles sabem que isso é muito difícil e que a coisa toda pode desintegrar, ou pode dar um passo para uma forma superior de consciência. Nos referimos a isso como consciência de 4, 5 dimensões, que tem um conjunto diferente de ética, valores e comportamentos. Eles querem nos ver dar esse passo ou fazer essa mudança, e por isso estão aqui apoiando. É isso que os hobbies fazem. Os pequenos homens de hobbies marrons são especificamente designados para trabalhar com indivíduos que tiveram um despertar completo da consciência. Eu sei, pela minha comunicação com eles, que o que eles procuram é luz.
Quando há um grande aumento na quantidade de energia e na quantidade de consciência fluindo através de alguém, há um grande aumento na quantidade de luz que eles emitem e eles observam isso. Então, eles vão e tentam ajudar essas pessoas a passar por essa mudança para uma nova maneira de ver o mundo. Nos últimos 40 anos, eu trabalhei com muitas pessoas que também sofreram seu caminho através de um despertar completo da Kundalini. Você precisa de ajuda, você precisa de apoio, você absolutamente precisa de algo para dizer: não entre em pânico, você está nesse estágio, confie nessa inteligência, é um processo inteligente. E sim, você vai se sentir como um estranho. E sim, você vai se sentir como se nada fizesse sentido, mas continue, continue. Você está chegando a um lugar onde o pleno potencial humano vai dar outro passo. Então, essa é uma resposta longa para quem são os hobbies, de onde eles vêm, esse tipo de coisa. Saiba apenas que existem outros seres lá fora que estão aqui para ajudar. E eles nos observam muito, muito cuidadosamente. Você pode compartilhar, Penny, apenas um pouco sobre o que você sabe ser o seu papel aqui no planeta? Sim, ok. Então, eu vim aqui como parte de uma equipe para ajudar nesta transição para uma consciência mais expansiva. E então, minha tarefa particular é e continua sendo ensinar o mundo sobre a mente e a consciência, como funciona. E eu tenho algum conhecimento científico, tenho algum conhecimento médico e tenho um monte de conhecimento espiritual agora, graças ao processo de despertar. Em resumo, é o trabalho que eu ensino. Eu costumava trabalhar individualmente, mas depois que todo o problema com a injeção no braço começou há 4 ou 5 anos atrás, foi como não, é hora de se ramificar e trabalhar com mais pessoas. Então agora eu tenho Patreon, YouTube, BitChute, Rumble, Buzzsprout e todos esses diferentes tipos de canais, onde as pessoas que estão prontas para ouvir podem receber informações sobre consciência. Do meu ponto de vista, é realmente emocionante, é realmente interessante e traz esperança, sabedoria, graça e poder de volta ao indivíduo. Esse poder tem sido meio que esgueirado ao longo dos últimos 1000 ou 2 anos, e temos que voltar para o que os hobbies chamavam de autoridade interna. Você tem que voltar a tomar decisões por si mesmo, não apenas ser uma boa menina ou um bom menino. Porque te disseram para fazer isso. Sim. Vamos falar um pouco sobre você sabe, e eu mencionei antes de começarmos que está confuso por aqui. Se você não tivesse o entendimento que tem, ou as experiências que teve, se tivesse crescido em você sabe, pequeno bairro, e tivesse ido para a faculdade, se casado, conseguido um emprego, votado em quem pensou que faria o melhor trabalho administrando o país, e jogasse golfe nos finais de semana, e pertencesse à associação de pais e professores. Se você não tivesse o histórico que tem, e olhasse ao redor, poderia pensar que o problema do mundo é apenas a política, ou o problema é a ganância corporativa. Pode haver uma desconexão com o que realmente está acontecendo no planeta. E eu acho que essa é uma mudança difícil para as pessoas, porque pensar que algo maior está acontecendo tem sido tão estigmatizado e nos desencorajaram a entrar em nosso poder, identificando um problema maior. Você pode falar um pouco sobre fazer essa transição de nossa? Isso não é apenas política, e eu acho que algo maior está acontecendo, mas se eu seguir por esse caminho, tudo o que eu pensava ser verdade pode não ser. E então, o que eu faço comigo mesma? Oh, uau, isso é um grande buraco de coelho. Então, eu acho que há algumas coisas que eu sei que eu absolutamente me recuso a dizer porque são tão horríveis, são tão desanimadoras. O que eu vou dizer é que há muitas pessoas que eu espero que consigam ouvir uma mensagem maior. Há um esforço de tomada de controle acontecendo neste planeta. Esse esforço de tomada de controle é por pessoas escondidas. Eles estão aqui há muito tempo. Eles esperam eliminar todas as pessoas que não pensam por si mesmas, todas as pessoas que não são saudáveis,
todas as pessoas que não são minimamente autossuficientes e autossustentáveis, e assim por diante, etc. E eles realmente querem reduzir a população para uma mera porcentagem do que temos agora. E eu sei o que eles estão planejando além disso, mas é muito ficção científica para as pessoas conseguirem entender. E então o que eu vou dizer é que há uma necessidade de entender que o governo não é realmente o nosso governo. Está sendo controlado por outros. E então a questão não é política? Não importa qual partido, porque ambos estão sendo controlados. E o sistema religioso não é realmente uma religião. Estão surgindo todos os tipos de problemas agora em torno da Bíblia. E a verdade sobre a Bíblia quero dizer, a Bíblia, eu acho, é um fabuloso livro da história dos hebreus. Quem mais rastreou sua história dessa maneira? Não muitas pessoas. Agora, eu mal consigo pensar em quase ninguém. Talvez algumas pessoas no Extremo Oriente. Mas chegamos a este ponto onde, se você não olhou além do político, ou apenas do financeiro, ou apenas dos problemas médicos em andamento, ou se você não se deparou com as questões de gênero em sua própria família, e você não viu ou soube o que está acontecendo no sistema educacional para facilitar isso, e você provavelmente não ouviu muito a coisa do tipo, confie na ciência. Se você não esteve no mundo da ciência, o qual eu estive, e vendo em primeira mão o tipo de, eu não sei como chamar, o corte muito preciso da verdade e a apresentação constante de algo que não é verdadeiro ou preciso, quer dizer, há muita coisa. Se você não tem prestado atenção na tecnologia, então você vai pensar que isso é apenas um obstáculo no caminho e tudo voltará ao normal. E isso não é o que está em nosso futuro. Realmente precisamos abrir a consciência para o que realmente está acontecendo aqui. Vamos apenas tirar todos os elementos ruins e vamos dizer, ok, vamos apenas ter uma mudança de paradigma. O que é uma mudança de paradigma? É uma mudança em seus sistemas de crenças, em seu governo, na maneira como você cuida de si mesmo, na maneira como você trabalha, na maneira como você cria seus filhos, na maneira como você constrói sua casa, na maneira como você cria sua família. É uma mudança em tudo. E eu tive um período de tempo, 2 anos, em 2003 e 2014, onde eu tinha todas as pernas arrancadas de debaixo do meu mundo de uma vez. E eu acho que foram cerca de 9 meses. Em cerca de 9 meses, eu perdi tudo. Minha mãe, minha irmã favorita, minha religião, meu herói literário, meu Deus, meus parceiros científicos no laboratório. Tudo. E isso é apenas metade do que estamos. Em uma mudança de paradigma. E então eu vivenciei o tipo de perda de sentido que ocorre nesse tipo de mudança. E isso apenas te deixa tipo, ok, meio que um zumbi. E isso não se sente bem. Há muitas lágrimas, há muitos porquês. Por que isso teve que, então? Se você apenas olhar para a mudança de paradigma e perder, digamos, 2 ou 3 dos grandes suportes para a maneira como você vê o mundo, isso é uma grande crise. E quando você perde todos eles, quero dizer, isso é uma crise do tipo vida e morte, e estamos chegando a essa necessidade de fazer essa mudança. E isso requer algumas mudanças maravilhosas. Você sabe, novas dimensões da realidade, que tipo de mundo você quer? Esses são os tipos de coisas que os hobbies disseram. É nisso que você precisa estar pensando. O que você quer, como você quer que esse mundo funcione, como você quer que ele seja. E eu realmente fui adiante com eles para ver como tínhamos resolvido tantas dessas questões, e eles foram absolutamente emocionantes. Fiquei impressionada com o que vi. E eu escrevi as mudanças mais fáceis de compreender. Eu coloquei isso em roupões porque senti que precisávamos ver para onde estávamos indo. E aqui estamos nós. O que é isso 44 anos depois? E eu estou pensando, meu Deus, estamos bem à beira dessa mudança. E precisamos ser criativos. Precisamos nos abrir para as possibilidades. Precisamos parar. Eles disseram, você não pode dirigir olhando para o retrovisor. E eles disseram isso várias vezes. E muitas pessoas estão olhando para o retrovisor.
E o que esse retrovisor diz é: vamos voltar ao normal? Está chegando um novo tipo de normal. E eu acho que é maravilhoso o suficiente para que você queira fazer parte disso. Eu acho que o que temos que fazer se vamos fazer essa jornada é pensar em que tipo de coisas queremos, sabe, o que está envolvido em um novo paradigma. Bem, o que está envolvido é físico, mental, emocional, espiritual, todas as coisas com as quais temos que lidar aqui. Mas parece diferente. Tem diferentes significados, diferentes razões para por que você faz isso ou não faz aquilo. Realmente precisamos pensar em algumas dessas coisas. Então você sabe, uma mudança de paradigma completa para a civilização é tão inimaginável. Eu sei, para tantas pessoas, e vou te dar um exemplo. Eu tinha uma amiga. Eu estava conversando com uma amiga que meio que entende que as coisas não estão como deveriam estar. Percebe que é um pouco mais do que política, mas quer tanto manter a vida que ela tem agora. Os confortos, a facilidade de então não ter que se preocupar com comida e abrigo, e isso e aquilo que é a decisão dela que ela simplesmente não vai nem olhar. Ela não vai olhar. Quando ela tem tempo extra, ela não investiga. Ela não pensa sobre isso. Ela vai e joga jogos ou algo assim, o que nos leva a falar com as pessoas e dizer, e eu vou trazer uma frase muito batida que tem sido jogada muito nesta comunidade, é tudo. Tudo o que te disseram é uma mentira. Bem, isso é verdade. Você sabe, infelizmente, isso é verdade. E ainda assim, é tão desconfortável ouvir, é tão desconfortável pensar que fomos porque fomos tão suavizados pelo sistema de controle que não somos realmente pessoalmente responsáveis mais, não estamos realmente assumindo o controle de nossas vidas em um modo que poderíamos estar. Não estamos realmente pensando bem, quem é Deus? O que é Deus? Como estou relacionada a essa coisa de Deus? Então, quando você está olhando bem, talvez meu governo não esteja realmente cuidando do meu melhor interesse. Talvez eles realmente estejam tentando eliminar um monte de nós e de uma maneira não muito agradável. Talvez o que me ensinaram na igreja não tenha muito a ver com Deus. Talvez aquela escola para onde enviei meus filhos não os tenha educado, mas sim doutrinado. E se a comida que me disseram ser nutritiva e saudável e boa para o meu corpo estiver na verdade me envenenando? Então, de repente, você tem um humano que se acostumou muito a entrar em um carro com ar-condicionado e aquecimento, dirigir em uma rodovia, ir ao shopping e fazer todas essas coisas que, na minha opinião, são totalmente desconectadas da nossa conexão com a vida na Terra e crescendo como humanos. Se você tirar tudo isso agora, você está flutuando no meio do espaço sozinho com nada. Sim, é isso. Verdade. E você sabe que você despertou uma memória de algo que os hobbies disseram que eu não penso muito frequentemente. Mas eles enfatizaram que se fôssemos fazer essa mudança com sucesso, sem morrer no processo ou desistir, que precisávamos nos unir em pequenos grupos em nossas cidades ou regiões ou até mesmo famílias. E que se fizéssemos isso, descobriríamos que não precisávamos estar com frio, superaquecidos, com fome, desconfortáveis ou com sede. Que a base da vida, as coisas básicas, as coisas que todos pensam que precisam ter para estar confortáveis, essas não desapareceriam. 100%. E eles enfatizam, e eu realmente não falei muito sobre isso no livro. Um pouco eu fiz, mas eu usei um exemplo de um grupo de pessoas que faziam parte do sistema químico da DuPont, que é uma grande corporação. E eles sobreviveram e disseram que todo o nosso conhecimento vai se perder. Vamos usá-lo, e eles pegaram todo aquele conhecimento e experiência em química e começaram a unir isso ao conhecimento e compreensão de que tudo é sobre frequência e plasma, um novo tipo de física, e eles começaram a transformar resíduos e a criar produtos que não geravam resíduos.
E havia outros grupos que fizeram coisas semelhantes. Foi desenvolvido um novo tipo de material de construção. Era como uma cerâmica ou um vidro, era estratificado. Cada camada fazia algo diferente em termos de nos manter confortáveis e coisas assim. Se nos unirmos e trabalharmos em equipe, então o conhecimento que temos pode ser preservado e podemos avançar, e as pessoas que sabem como fazer as coisas do zero, seja química, eletricidade, encanamento, construção ou comunicações, seja o que for, se nos unirmos e trabalharmos juntos, tudo isso seria preservado e, sim, eles disseram que haveria alguns obstáculos. Eles disseram que a internet provavelmente iria cair. Se caísse, eles disseram para trazê-la de volta. Esse é o seu mecanismo de sobrevivência. E na época não havia internet, então você não sabia do que está falando. Sobre o que eu sei que eles continuavam chamando de rede global, e eu estou tipo, que rede global? Então aqui estamos nós com essa coisa incrível chamada internet, e eles disseram para manter essa comunicação e compartilhar informações e conhecimento e habilidades e esperança uns com os outros, e você vai conseguir e você não precisa estar frio e com fome e com sede e miserável, e que então prosseguiríamos a partir daí, com todos os tipos de novas informações e tecnologia. Eles nunca falaram muito sobre a supressão da tecnologia, mas pouco depois que me mudei para a fazenda aqui, me deparei com um livro antigo, Angels Don't Play This Harp, um HAARP, e eu esqueço que era de Jenny alguém, eu acho, e eu li isso e pensei, oh meu Deus, eles estão suprimindo todos os tipos de tecnologia e nós, sendo uma das tecnologias exatamente sim, então vamos para alguém que isso é tudo novo para eles e eles estão tipo, do que você está falando, do que você está falando, vamos explicar de uma maneira que seja mais fácil de entender. E o que eu digo para minhas amigas, as que vão ouvir, é que esse plano de dominação da Terra não é novo. Isso é um sistema plug and play. Eu gosto. Que, então vamos em frente e esboçar como um planeta como a Terra é dominado e falar um pouco sobre isso, para que então possamos identificar, é como, oh sim, isso está acontecendo, eu apenas pensei. Isso era estranho, não? Isso é um plano, e então na parte 2 podemos começar a falar sobre como saímos disso de uma maneira? Isso nos serve, ok? Não tenho certeza de quão fundo você quer ir na tomada de controle. Bem, nós temos cerca de 20 minutos. E para ser honesta com você, eu digo isso para a Penny o tempo todo quando conversamos. Ela é tão doce a respeito disso, porque essa informação para a Penny, ela tem há 4 anos sim. Ela conhece de trás para frente, ela não percebe que o resto de nós não sabe disso porque é tão confortável para ela e algo que ela integrou. E eu fico tipo, espera, a maioria das pessoas não sabem dessas coisas e então eu meio que tenho que dizer que estou cercada por pessoas que não têm ideia do que realmente está acontecendo no planeta. Elas pensam que é política. Oh, isso é como patinar no gelo. Você está na superfície. E é um gelo muito fino, sim. Eu tenho algumas notas. Deixe-me apresentar 4 tipos de tópicos, em termos de como a tomada de controle. Ok, e não tenho certeza se farei um bom trabalho com isso, mas farei o meu melhor e não vou aprofundar muito. Como o que está por trás de tudo. Vamos deixar isso. Mas o objetivo tem sido: vamos falar sobre o como se você tivesse um mundo e quisesse dominar esse mundo. Você teria que contemplar dominá-lo fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, ok? Mas então por quê? Por que você gostaria de dominar um mundo? E quem está dominando? Qual é a motivação deles? Ok, então você quer que eu diga a verdade. Então espero que haja outros seres aqui. Há pessoas que são outros tipos de humanos que querem. Eu não quero desencorajar ninguém. Eles querem dominar, e nós somos meio que a fazenda dos animais. Ok, eu odeio dizer isso. Eles querem ser responsáveis por nos criar,
por alterar nosso DNA, alterar nosso pensamento, nosso sentimento e todo o espírito do homem da Terra. Eles querem isso. Eu vou dizer isso. Isso é do lado bom das coisas. Nós somos um grupo tão resiliente de humanos e somos conhecidos em todo o cosmos como aqueles humanos barulhentos, bagunceiros e insubmergíveis do tipo Molly Brown no planeta Terra. E isso é respeitado. Outras pessoas que evoluíram têm. Quando você evolui, você desiste de algumas coisas. E uma dessas coisas é a resiliência física. E então, somos uma fonte de ácido desoxirribonucleico incrivelmente resiliente, incrivelmente animada, muito, muito capaz. Eles olham para nós e dizem: olha a bagunça que eles fizeram naquele planeta. Olha a poluição, a água, o solo, o ar, a maneira como vivem, o lixo em todo lugar. E eles ainda estão apenas falando. Como eles fazem isso? Outras raças de seres não podem ter isso. Eles não podem ter esse grau de poluição ou eles vão desmoronar em um segundo. E então, a tomada de controle tem sido... Deixe-me dizer, deixe-me expandir um pouco a mente das pessoas aqui. O planeta Terra está em um quadrante da Via Láctea, que está em um dos braços externos dessa galáxia, e é um lugar perfeito para parar quando você tem habilidades de transporte interplanetário e intergaláctico. E esses são dois tipos diferentes de habilidades de transporte, mas interplanetário está dentro do sistema solar e intergaláctico está entre galáxias. E existem tecnologias que vamos chegar que nos permitirão nos mover intergalacticamente. Mas ainda não estamos lá. Mas outras pessoas estão. E existem pessoas que gostariam de tomar nosso planeta. E então, garantir em primeiro lugar que podem vender nosso ácido desoxirribonucleico porque este ácido desoxirribonucleico está em demanda por causa de nossa resiliência. E também existe o que eu chamarei de cobrança. Como se você quiser estacionar na Terra por 24 horas, sabe? Vai te custar. E então, existem alguns seres tentando tomar o controle. Eles estão usando humanos para alguns propósitos muito desagradáveis e eles estão esperando tomar o controle. Houve outros sistemas solares nesta área da galáxia que foram tomados e nós somos o próximo alvo. E existem outras pessoas lá fora dizendo não, traçamos a linha com o planeta Terra. Você não vai perturbar ou obter controle dessas pessoas. Então esse é o lado agradável do que a tomada de controle envolve. Existem pessoas escondidas aqui, puxando todas as cordas. Elas não são muito honráveis. Elas são, eu vou apenas dizer, eles não são boas pessoas. Então aqui estamos nós e estamos mexendo com todas essas pequenas questões secundárias e falhando em ver o quadro maior. E quando você tem porque apenas se pergunta uma questão, por que o governo continuou a dizer até recentemente não há ETS, não há mais ninguém aqui, não temos evidências. Não, você sabe, isso não é verdade. Por quê? Porque eles não queriam que ninguém soubesse que havia outras pessoas aqui, com tecnologias muito avançadas, que estavam colocando coisas em prática nos últimos 500 a 5.000 anos. Geralmente é o tempo que leva para assumir um planeta e obter controle total das pessoas nele. E então, aqui estamos nós, e eles estão certos, estão bem no limiar de ter sucesso. E nós finalmente estamos acordando e dizendo, espere um minuto, o que há de errado com essa imagem? E essa é realmente uma pergunta importante a ser feita. Obrigada. Penny, eu acho que o que você acabou de descrever ajuda. Sentido para as pessoas? Porque quando eu olho, ao olhar para o mundo, eu penso, bem, por que a manufatura é tão destrutiva para o planeta? Bem, porque foi projetada para ser assim. Por que o sistema alimentar está tornando as pessoas tão gordas e doentes? Bem, foi projetado para ser assim. Por que a medicina parece tão arcaica e bárbara para mim? Porque as pessoas entram nesse sistema e não saem mais saudáveis. Foi projetado para ser assim.
Isso mesmo, e nós, como humanos, e eu tenho uma perspectiva sobre os humanos, tenho certeza que todos têm, mas a minha é que basicamente somos gentis, amorosos, criativos e pensativos. Nós somos, mas também somos, e assumo total responsabilidade por isso. Somos ingênuos. Ah, sim, somos ingênuos. E somos ingênuos. E quando o homem na TV diz isso, nós dizemos: ah, está bem. Em vez de dizer que isso não faz sentido e que fomos condicionados lentamente ao longo do tempo a desistir de nossa soberania, a desligar toda a nossa conexão espiritual, a deixar todos os outros nos dizerem como conduzir nossas vidas, a nos sentirmos mal conosco mesmos diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é tudo por design, e eu acho que as pessoas. E talvez seja porque, sabe, Penny anda em um círculo de pessoas que são muito conscientes. Então, é quase mais difícil, sabe? Quando você não... É muito claro para mim que muitas pessoas não estão conectando os pontos aqui. E há diversos pontos a serem conectados. Não. Sim. Eu acho que surge essa questão toda que me perguntam o tempo todo. E é como bem... Você diz isso e apresenta aquilo, mas o que as pessoas devem fazer com essa informação? Como elas devem pensar sobre isso? E existem uma dúzia de respostas. Não acho que poderíamos responder tudo na próxima hora, mas temos que começar a integrar essa informação. É muito difícil. Tive dificuldades, muitas dificuldades para admitir e perceber. O que eu sabia não era mais uma questão de crença. Era o que eu sabia, o que eu tinha experimentado. E a questão era, o que isso significa? Por que isso aconteceu? O que eu faço com isso? Então eu esqueci o que fiz com isso. Eventualmente, tudo isso apenas se tornou parte da vida. Mas o que você precisa fazer é começar a pensar mais profundamente, abrir sua mente, conversar com as pessoas. Há tanto trabalho que vai precisar ser feito muito rapidamente agora. E eu venho dizendo essas coisas por 40 anos e meio, que de uma maneira tímida, porque eu não queria ser ridicularizada. 100%. As pessoas zombavam, etc. Agora as pessoas estão perguntando mais e mais pessoas estão acordando, estão dizendo, isso não parece certo, e isso não parece certo, e por que isso está acontecendo? E você tem que parar e começar a montar o grande quadro. Qual é esse grande quadro? E envolve todo o espectro do eu físico, mental, emocional e espiritual humano, sabe? E então eu tenho algumas perguntas que talvez possamos deixar com as pessoas ou pedir às pessoas para pensar sobre. Se você quiser ir lá, eu quero. Para perguntar? Uma pergunta primeiro, ok? E então? Nós vamos fazer a pergunta e então voltaremos na segunda parte e daremos algumas sugestões para as perguntas. Que tal isso? Ok, a pergunta que tenho para você, e tenho isso o tempo todo, Penny, eu não estou tão conectada quanto você, em muitos aspectos. Você está espiritualmente conectada de uma maneira que é mágica. Por que outras civilizações mais avançadas, estão tão preocupadas com a Terra? Estamos recebendo muita ajuda. Estamos tendo canalizadores surgindo em todos os lugares. Estamos tendo sabedoria de outros planetas chegando. Há tanta ajuda vindo para a Terra, provavelmente não vista por 99,9999999% da população. Mas há coisas acontecendo no céu. A verdade. Por que isso é tão importante para outras civilizações? Porque, se eles não se levantarem, correm o risco de encontrar o mesmo tipo de mal. Se tivermos um terremoto e você sabe, prédios caírem, veja o que aconteceu na Turquia na primavera. O que as pessoas fizeram? Eles correram para ajudar. Essa é a natureza da humanidade. Independentemente de onde você venha, a menos que tenha evoluído um sistema baseado em ganância, egoísmo, aproveitamento dos outros, dominação dos outros, uso dos outros, todas essas coisas. Há o bem e o mal no universo e aqueles seres que estão tão interessados em nós. Eu vou dizer isso é algo que eu não falo muito frequentemente,
Nós humanos aqui no planeta Terra temos um destino realmente incrível, a maioria das pessoas, e eu meio que insinuei isso há um minuto, a maioria dos seres, civilizações, grupos que evoluem tremendamente, desistem de uma grande quantidade de seu eu físico, eles desistem de sua fisicalidade em um grau extraordinário, e quando fazem isso, eles se tornam menos resilientes. Então, por que eles vêm aqui para pegar nosso ácido desoxirribonucleico quando a civilização deles decai o suficiente para que estejam muito fracos e começando a morrer? Eles vêm aqui e pegam um pouco do nosso ácido desoxirribonucleico para se fortalecerem. Então, temos esse destino para o qual estamos caminhando, no qual não desistimos de nossa fisicalidade e ainda evoluímos a consciência para nos tornarmos ou entrarmos no que é frequentemente chamado de estado de Deus. Eu estive nesse estado, é incrível. Eu só vou dizer isso, não é algo que você pode sequer imaginar estar. É além de qualquer coisa aqui. Podemos então entrar nesse estado de Deus como um humano, e então operar com o pleno poder da consciência, que é extraordinário, e eles evoluíram, e quando uma linha de humanos está no caminho para desenvolver algo único, belo e novo, isso se torna um foco especial de atenção para aqueles que já evoluíram, mas eles ainda precisariam de nós, eles não precisam de nossa bagunça, eles não precisam de nossos medos, eles não precisam do nosso, você sabe, assustado e surtando, como você diz isso, nosso jeito surtado de fazer as coisas. Eles não precisam da nossa abordagem de vida do tipo atire primeiro, faça perguntas depois, mas eles amam nossa resistência, eles amam nossa resiliência, eles veem nosso destino, eles veem isso muito melhor do que nós. E estão dizendo que esses caras valem a pena trabalhar para salvar e nós não queremos ter que lidar com isso neste quadrante da galáxia. Então isso é um grande compromisso. Há muitas pessoas aqui e eles me disseram diretamente na minha cara: nós não podemos fazer isso por você. Você tem que fazer isso por si mesmo. Nós podemos apoiar se virmos você fazendo um esforço e vemos sua intenção. Às vezes eles vão se infiltrar e adicionar sua energia, que é incrivelmente poderosa para fazer acontecer aquilo que estamos tentando fazer acontecer. Então eles disseram isso e eles disseram que compartilharão informações, compartilharão feedback, darão feedback. Você está indo na direção certa ou não? Você pode pensar sobre isso. E então, para aqueles de nós que têm tentado colocar mensagens para fora que as pessoas possam entender, tem sido difícil porque você está contrariando todo o rótulo de teoria da conspiração, que para mim é apenas uma piada, porque só existem duas teorias da história. Uma é que tudo é acidental e a outra é que tudo é planejado e orquestrado. Então alguém colocou uma conspiração no lado planejado e orquestrado das coisas, apenas para garantir que nós não fôssemos por esse caminho exatamente. E então quando as pessoas dizem, sabe, isso é apenas teoria da conspiração, eu fico tipo, sim, isso é conspiração. Tudo bem, quem está conspirando juntos, uau! Então, Penny, estabelecemos que o que está acontecendo no planeta está na política, e não é apenas um mau planejamento, há realmente uma imagem maior sobre a humanidade e o futuro da Terra. Vamos falar sobre quais perguntas você acha que precisamos começar a pensar para nós mesmos e como. Como vamos desenvolver o conjunto de habilidades para chegar onde precisamos estar, para ter a Terra em que queremos viver? E então voltaremos na parte 2 e abordaremos aqueles perguntas. Ok, então, eu tenho algumas, acho que estas são perguntas críticas, e elas são, há 4 conjuntos de perguntas. Há 3 ou 4 perguntas em cada conjunto, mas antes mesmo de fazermos isso, vamos voltar à coisa principal. Isso é algo que o pequeno homem de roupão marrom enfatizou novamente e novamente.
Você tem que estabelecer responsabilidade pessoal. Ninguém está aqui para cuidar de você. Você está aqui para cuidar de si mesmo e, se fizer um bom trabalho nisso, talvez possa ajudar uma ou duas outras pessoas. Então, responsabilidade pessoal. Essas perguntas são baseadas nesse conceito? Ok, então, em relação ao eu físico, eles queriam que perguntássemos: você está no local certo? Você está no local certo? E eu estava tipo, você não está me dizendo que as pessoas podem ter que se mudar, está? E eles disseram, o que você acha que isso significa? Você sabe, isso não significa, você está sentado na cadeira certa na sua sala de estar. Então acho que temos que nos perguntar isso. A segunda coisa era, você sabe como sobreviver nesse local se seus apoios forem retirados? No norte, você tem que ter calor suplementar. No sul, você tem que ter alguma maneira de permanecer fresco. Não importa onde você esteja no mundo, temos que ter acesso a alguma eletricidade e alguma comunicação. Então, as pessoas precisam se preparar para isso. Então, você sabe como sobreviver nesse local? A próxima coisa que eles perguntaram foi: quais habilidades você precisa para sobreviver? Qual é o conjunto de habilidades? Se você precisa produzir calor, você sabe como pode cortar uma árvore? Você sabe quais árvores cortar? Você tem as serras disponíveis, você tem a mão de obra, você tem a resistência para cortar uma árvore, e você não a corta e a coloca em um fogão a lenha. E eles também enfatizaram muito: você sabe, você está conectado à Mãe Natureza nessa região. O que você sabe sobre a Mãe Natureza? Se todos os apoios caíssem e houvesse uma grande tempestade e seu telhado precisasse de reparo ou sua porta fosse arrancada e você estivesse no sul, você sabe, são cobras e jacarés e aranhas e qualquer outra coisa que queira entrar, isso vai entrar trotando na sua sala de estar, e o que você vai fazer sobre isso? E então, essa ideia toda de conhecer a natureza no seu local é muito, muito importante. Quais tipos de cobras evitar? Quais tipos de criaturas evitar? E olha aqui, temos um mosquito voando ao redor do meu computador no meio do inverno. Eles são muito resilientes. Os animais também estão empenhados em sobreviver. Você tem a consciência para interagir com a Mãe Natureza de tal maneira que eles permaneçam seguros e você permaneça seguro. Então isso é o físico. São apenas as perguntas iniciais para o físico, sabe? Os tipos de perguntas que você precisa se fazer sobre o lado físico das coisas. E então há o mental. Quais éticas você se comprometeu? Sabe, as éticas são cooperação, generosidade, bondade, honestidade, verdade. Eu tenho uma lista inteira de 2032 éticas que eu mantenho aqui no meu quadro branco que eu acho que são críticas e são lembretes de como eu quero que o mundo seja. Então você tem que examinar suas éticas. Essa é a primeira coisa mental. A próxima coisa é: em quem você confia? Você pode confiar no seu vizinho, você pode confiar na sua família, você confia nas pessoas da sua cidade. Quem está administrando sua cidade? Todas essas coisas. Quais são suas forças mentais e suas fraquezas mentais? Então, as forças mentais são a habilidade. Se algo der errado, você surta e desaba em um pequeno monte, ou você diz: oh, o que eu posso fazer sobre isso? Como eu posso consertar isso? No outro dia, quando estávamos tendo uma nevasca e estava 22 graus abaixo de 0 Fahrenheit e o vento estava soprando a 80 quilômetros por hora e estava escuro e era noite e a eletricidade se apagou. O que você faz então? Tínhamos uma safra inteira de microverdes que deveria ser entregue hoje e a primeira pergunta não era: sabe? Estou com frio. Eu liguei para a companhia elétrica perguntando como protegemos os microverdes e temos geradores, e 3 deles são geradores solares. E você não consegue energia solar à noite, mas todos estão carregados. E temos aquecedores extras que movemos, então levamos todos para a sala dos microverdes. Esse tipo de coisa. Qual é a sua força quando ocorre uma crise e qual é a sua fraqueza?
E você precisa se conhecer, precisa saber quem você é e como você é. Você é proativo? Essa é a próxima habilidade mental. Ou você está sempre olhando para trás? Bem, nós costumávamos. Bem, você sabe, eu não gosto disso. Eu quero. Eu quero essa outra coisa que é do passado. Isso é um problema. Você precisa ser proativo. E a última é: quais habilidades mentais você possui? Em outras palavras, você consegue se concentrar quando está ouvindo outra pessoa? Você tem a capacidade mental para usar seus dons emocionais e espirituais para ouvir o que essa pessoa está dizendo ou observar o que ela está fazendo e entender o significado mais profundo disso, ler essa ação simbolicamente. Você tem essas habilidades. Então, isso é mental, e o emocional é, e você e a maioria das pessoas são bastante emocionais. Você já examinou profundamente seus sentimentos? Quais são seus verdadeiros sentimentos sobre isso, sobre aquilo, sobre ele, sobre ela, sobre você mesmo, sobre os lugares em sua vida onde você fez coisas que gostaria de não ter feito ou que você gostaria de ter feito? Você precisa examinar profundamente seus sentimentos. Caso contrário, você será dominado pela culpa. E isso é um desastre. Isso é uma receita para o fracasso. A próxima é: você tem disciplina emocional? Quando alguém te ataca, você consegue se afastar e ouvir. O que eles estão dizendo? Isso é justificado? Eu tenho algo a aprender? Eles estão apenas me mostrando quem eles são? O que realmente está acontecendo aqui? Isso é disciplina emocional? Então eu acho que a próxima coisa é: você já experimentou amor incondicional? Aqueles de nós que têm filhos e bisnetos, ou um animal de estimação amado, ou uma vaca amada, da minha parte, você experimenta amor incondicional. Você não precisa. Eles não precisam fazer nada. Você vai continuar amando. Ponto. Não há condições anexadas ao seu amor. Então você entende as pessoas ao seu redor como seres emocionais, tendo suas próprias emoções. Ou elas são apenas uma dor na bunda, elas são seu inimigo, elas são um incômodo em sua vida. Você sabe o que você está fazendo com outras pessoas e suas emoções? Como você os vê? E então a última categoria é espiritual. E estas são realmente críticas. Você se moveu atrás ou além do dogma? Você realmente entende o verdadeiro espírito de si mesmo? A espiritualidade não é quanto você reza ou faz rosários, ou quantas vezes você vai à igreja, ou quantas estátuas você tem no seu armário ou prateleira, ou quantas fotos na parede. É qual é o verdadeiro espírito de si mesmo. E você honrou isso, você desenvolveu isso. Essa é a verdadeira espiritualidade, todo o resto é aparência, é inútil. Então, você está livre para direcionar sua vida de acordo com seu coração? Você está seguindo o seu coração? É onde reside o verdadeiro espírito de si mesmo. Você está fazendo o que ama fazer? Se você está fazendo o que odeia, veja o que está contribuindo para o mundo, não é bom. Então, você está livre para direcionar sua vida de acordo com seu coração. A próxima coisa é: você passou da competição para a cooperação? Essa é uma posição da quarta dimensão. É a cooperação. Ok, eu vou cooperar. Não vou reclamar. Não vou dizer que não deveria ser assim. Vou olhar para o que é e vou descobrir onde me posiciono em relação a isso e vou cooperar com o que é bom, belo, verdadeiro, ético, cheio de graça, etc. E então, o próximo é: você consegue identificar o espírito de um sistema de governança, o espírito de um sistema médico, o espírito de um sistema educacional, o espírito das pessoas da sua prefeitura, o espírito do sistema alimentar? Você consegue olhar para essas grandes instituições e se perguntar qual é o verdadeiro espírito dessa instituição, o que eles realmente estão fazendo, qual é a intenção profunda deles? E se você não consegue identificar isso, provavelmente vai acabar em apuros, vai acabar se enganando. E a última coisa é: você nutre a vida em todas as suas formas? Você nutre a vida em todas as suas formas?
Onde isso começa? Isso começa com você. Você está se alimentando de porcarias? Isso não é nutrir a vida. Você está deixando de sair e se exercitar e usar o corpo, porque corpos que usam ou perdem. Você é capaz de contribuir de alguma forma boa para a vida de outras pessoas de qualquer maneira? Quando você faz isso, se sente bem consigo mesma e nutre a vida dentro de você. Você lê? Você capta o espírito das palavras naquele livro escrito por aquele autor que está tentando compartilhar o que está em sua mente com você? E você assiste, sabe, vídeos e coisas assim e diz: ok, qual é a mensagem ali? Esse é o espírito. Então, essas são as 4 categorias básicas que são pontos de partida. E então continua a partir daí, Penny. Isso foi muito instigante, maravilhosamente colocado. Muito obrigada. Vamos voltar com a parte 2 e aprofundar nessas mesmas questões e talvez montar um plano que vai nos ajudar a economizar aqui. Sim, nos ajude a entender o que está acontecendo ou trabalhe junto. Isso soa maravilhoso no canto, com medo de dizer não, nós vamos fazer. Obrigado, Penny. Voltaremos para a parte 2 a seguir, de nada. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir temos um bom, ou você também pode realmente gostar deste outro, qualquer um deles. Pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever.